Hora de Baco desta semana percorre terras do Alentejo e do Douro Vinheteiro para conhecer um vinho polémico da Casa Brites e Aguiar e o projeto do produtor Francisco Nunes Garcia. No Douro nasce um dos melhores vinhos generosos do mundo. O Porto é um vinho fortificado, com teor alcoólico a rondar os 20 graus, em parte devido à adição de aguardente vínica. Ora, é precisamente no Douro que também nasce um vinho invulgar e polémico, com teor alcoólico muito próximo do generoso douriense, mas sem auxílio da aguardente. Venha daí comigo. Nestes 25 hectares de vinhedos, junto à barragem do Pedrógão, na sub-região da Vidigueira, os vinhos com marca do produtor têm uma história de poucos anos. Com adega própria no centro de Moura, desde os alvores do novo milénio, a Casa Francisco Nunes Garcia afirmou-se rapidamente como uma referência na região. No entanto, a relação de Francisco Fernandes Garcia com a terra e com os vinhos já vem de longe e surge quase como inevitável. Quando olho para os meus antepassados, não tenho nenhum antepassado que não tenha sido agricultor. Dentro daqueles que conheço, não tenho nenhum que não tenha sido. Portanto, o meu pai também é engenheiro agrónomo, eu e o meu irmão também fizemos agronomia e a verdade é que, pronto, enfim, sempre levámos a terra como enfim, como mais do que uma paixão, como uma segunda pele, se quisermos, a verdade é essa, uma maneira de estar mais do que. A cultura do vinho aparece como alternativa de negócio em meados dos anos 90. A verdade é que a partir de certa altura, portanto, estamos a falar 94, 95, portanto, começámos a ver que aquilo que eram as nossas produções, que eram fundamentalmente os cereais, o azeite em olival de sequeiro e a carne, portanto, com o gado bovino sobretudo, que eram, enfim, que eram atividades que estavam a curto, médio prazo, nos pareceram que começavam a estar com problemas. Com o irmão António Maria, o produtor da Vidigueira avançou para a plantação de vinha nos últimos anos do século passado. O projeto foi pensado apenas para a produção de uvas tintas. É a primeira, enfim, como digo, sobretudo, ou também por essa tradição de produtores de matérias-primas, digamos assim, pensámos em ser produtores de uvas e sermos sócios de uma adega cooperativa, nomeadamente aqui da Vidigueira. A verdade é que, enfim, digamos assim, por vicissitudes da evolução dos mercados, nós plantámos só uvas tintas, porque, enfim, pareceu-nos que era aquilo que na altura começava a ter um interesse maior do que as uvas brancas, e isto quer dizer que, em relação à adega cooperativa da Vidigueira, que era sobretudo uvas brancas, acabámos por concluir que não seríamos, enfim, sócios naturais de produtores de uvas brancas, uma vez que só tínhamos uvas tintas. Os dois irmãos começaram por plantar 25 hectares de vinha e as primeiras vinificações foram feitas na adega de Herdade dos Machados, da Casa Agrícola Santo Jorge. Plantámos em 97, 25 hectares de vinha, todas tintas, portanto com as castas, enfim, digamos que relativamente, ou sobretudo as tradicionais da zona, portanto as trincadeiras, o aragonês, o alforcheiro, o alicante poché e um bocadinho de cabernet. A verdade é que escolhemos o encepamento não para, digamos, para grandes produções, mas logo, decididamente, como se viéssemos, como acabou por se verificar, a sermos nós a transformar as uvas em vinho. A partir de 2002, o produtor inicia a vinificação numa nova adega. Uma das preocupações da casa passa pela elaboração e armazenamento de vinhos em separado, de modo a preservar a qualidade do produto final. O irmão, António Maria. A mãe, Amália Garcia. O pai, Francisco Nunes Garcia. Os nomes de família também são as marcas, os nomes dos vinhos. A morte do irmão inspirou a produção do topo de gama da casa, enquanto o nome da mãe ficou ligado a um vinho irrepetível.
Foi um vinho, enfim, que nós todos estamos convencidos que não vai haver nunca mais, que é um Alicante Bouschet com uma graduação altíssima, mas que essa graduação não resultou de uma sobrematuração. E nós achámos que era um vinho, portanto, que merecia tão bem ir para o mercado, pelo menos como uma curiosidade, e resolvi dar-lhe o nome da minha mãe, Amália Garcia. O produtor não projeta aumentar a área de vinhedos e tem boas razões para isso. Temos algumas castas que, inclusivamente, estão divididas já não propriamente pelas carreiras, mas por meias carreiras, digamos, e que são vindimadas em alturas diferentes. Tudo isto é possível com áreas relativamente pequenas. Ou seja, se eu tivesse uma área maior, eu não conseguia, porque é impossível. Portanto, anos como o ano de 2002, em que começa a chover no princípio de setembro, se ainda tivermos uma área, já, por exemplo, nesse ano, dos 25 hectares, tinha 18 hectares apanhados, né, assim, e então choveu no princípio de setembro, e eu pude esperar uma semana para ir apanhar o Cabernet. Foi o melhor Cabernet que apanhámos sempre, né, assim, exatamente. Mas, quando começou efetivamente a chover sem parar, foi no dia 13 de setembro, já tinha acabado. Se eu tivesse 85 hectares por apanhar, ou seja, tendo uma vinha de 100 hectares, eu não podia estar com isso, tinha que fazer como os outros, né, assim, apanhar as uvas que ainda não estavam bem maduras e depois apanhar as outras podres, não há outra maneira. Como conseguiu o produtor, em meia dúzia de anos, fazer subir os proveitos da casa em mais de 40%, mantendo os mesmos 25 hectares de vinha? Ao contrário do que tem acontecido com a maior parte dos nossos colegas vitivinicultores, o que temos feito é subir os vinhos, o preço, não é assim? Portanto, mantemos a mesma quantidade e a verdade é que temos subido os preços. Isto, fazendo as contas, mantendo os preços ao baixo, como alguns infelizmente tiveram que fazer, nós hoje, em vez de temos uma receita bruta que corresponde em relação ao primeiro ano não a 25 hectares, mas mantendo os preços até 40 e tantos hectares, não é assim? Portanto, eu preferi e continuo a preferir ter uma capacidade de fazer o vinho o melhor possível do que ter que estar a fazer muito e sem conseguir ou perdendo capacidade de comandar a qualidade do vinho que faço. Em algumas parcelas de terrenos da herdade, a vinha produz em condições extremas. A vinha é extremamente generosa, a videira é extremamente generosa e, portanto, consegue ir a situações difíceis, extremamente difíceis, não é? Praticamente aqui não há solo e, portanto, quer dizer, a vinha responde em função dos bons ou maus tratos que nós lhe fazemos, não é? Por outro lado, se a tratarmos com alguma moderação, a resposta dela é que dá vinhos, de facto, muito concentrados, embora com um período de amadurecimento muito curto. Nestas circunstâncias, a decisão sobre o momento da vindima pode resultar em colheitas excepcionais ou em desastre. Aqui a data de vindima é definida com critério de, não digo de segundo, de minuto, mas de dia. Quer dizer, hoje está em condições ótimas de se poder fazer a colheita, amanhã pode ser demasiadamente tarde por uma sobrematuração excessiva e ontem pode ser demasiadamente cedo porque ainda tem alguma concentração em ácidos que pode ser indesejável. Em condições muito especiais, surgiu num dos últimos anos um vinho particular, uma colheita única e irrepetível, a que o produtor decidiu associar o nome da mãe. Há um vinho muito especial, o Amália Garcia, provavelmente irrepetível. Como é que esse vinho apareceu? Foi um vinho de Alicante Bouschet, que teve a particularidade de ter um teor alcoólico acima da média, acima do que é normal, um teor alcoólico muito elevado, e que resultou não de uma sobrematuração, mas de uma maturação muito particular, muito especial, porque em determinada altura houve por condições climatéricas próprias, houve um calor excessivo que determinou um rebentamento da película, mas que determinou ainda uma certa riqueza em ácidos, porque esse calor excessivo que se fez notar foi tão repentino que não houve tempo de haver uma degradação desses ácidos gradual. E, portanto, o que é que acontece? Nós conseguimos fazer um vinho que, com um teor alcoólico elevado, tem em contrapartida um teor de ácidos que ofusca, esconde um pouco esse álcool que poderia ser desagradável à prova. Francisco Nunes Garcia só faz vinhos tintos. Que vinhos é que estão neste momento no mercado?
Neste momento no mercado está o Convento da Tomina 2007 e o António Maria de 2006. Portanto, o Convento da Tomina tem praticamente todas as castas que estão aqui no encepamento, ou seja, trincadeira, aragonês, um pouco de alforcheiro e também um pouco de Alicante Bouschet. O António Maria é um vinho que resulta exclusivamente de Alicante Bouschet e de Cabernet. Evidentemente com um tratamento mais requintado. O António Maria, tanto o Alicante Bouschet como o Cabernet que são encaminhados para o António Maria têm um estágio em madeira de primeira utilização, o que não acontece no Convento da Tomina, que é um vinho sem qualquer tipo de estágio em madeira. Nós, do Convento da Tomina de 2007, temos cerca de 80 mil garrafas, enquanto que do António Maria de 2006 temos 3.500 garrafas. De cor rubi, este Convento da Tomina tem nariz apelativo de frutos vermelhos, ligeiramente confitados, com leve nota de baunilha e resina. Boca de densidade média, com tato veludado e pronto a encantar. Vai bem com enchidos e deve ser apreciado a 17 graus. Entre o vinho da entrada e o topo de gama, surge um vinho com o nome do pai do produtor, que não aparece todos os anos. O Francisco Nunes Garcia é um estatuto também de qualidade superior, que resulta evidentemente do Cabernet, do Alicante Bouschet, mas também com um pouco das outras castas. É um vinho, se quiser, não de uma qualidade tão requintada como o António Maria, mas é um vinho também de qualidade superior. O que nós temos neste momento no mercado, enfim, praticamente na produção não temos já nenhum, mas ainda existe no mercado, é o de 2002. Este tinto alentejano tem aromas de esteva, anis e balsâmicos de boa madeira e também de ameixa. A boca é de excelente envergadura e os taninos irreverentes. Boa companhia para caça grossa, tem longa vida pela frente. Na vidigueira, a tradição familiar promete bons vinhos para apreciar. Do Alentejo para o Douro, estamos agora em terras dos Brites Aguiar, em Várzea de Trevões, com o Rio Torto ao fundo. Também aqui, nesta propriedade de 40 hectares, no Cima Corgo, os vinhos com a marca da família têm história curta. E uma vez mais, não foram precisos muitos anos para fidelizar clientes e apreciadores. Entre os vinhos produzidos pela casa, há um que tem uma história para contar. Uma história de sucesso, feita de paixões e alguma polémica. E com um grau alcoólico invulgar, nada menos do que 17 graus. O Bafarela 17, assim se chama o tal vinho da casa Brites Aguiar, surgiu um pouco por força de circunstâncias imprevistas. A localização da vinha é um dos segredos deste néctar único. Esta é uma vinha muito bem localizada, voltada a sul, numa parte convexa do monte, onde não tem linhas de água, com uma baixa altitude, sem grande ensombramento, o que proporciona um amadurecimento muito bom das uvas que são produzidas neste vinhedo. A Brites Aguiar não projetou produzir um vinho tão alcoólico. A Casa Brites Aguiar tem uma área de 40 hectares de vinha, estamos no Douro, vindima à mão, portanto não era possível vindimar tudo no ponto ideal. Houve algumas opção, portanto por vindimar algumas vinhas mais cedo, outras mais tarde. Esta se calhar acabou por ser vindimada ligeiramente mais tarde do que seria o ideal e daí resultar uma graduação mais elevada. Graduação que, engraçado, logo na vindima não nos apercebemos totalmente, porque quando as uvas são esmagadas ao chegar à adega, certamente que são os bagos ainda com alguma água, mais gordos, que são esmagados e que dão à amostra e que nos induziram a um álcool provável enganoso. As uvas passas passaram sem ser esmagadas, portanto com maior teor de açúcar e que, portanto, potenciou um vinho com maior graduação no final da fermentação alcoólica.
O vinho é feito quase exclusivamente com uma casta tinta. Esta vinha é uma vinha de Touriga Franca e basicamente é uma das características do Baffarella 17, onde a Touriga Franca está bastante presente no lote, exatamente por ser desta vinha que basicamente o vinho é feito nos anos em que isso é possível. Não é apenas o grau de álcool que explica a grande procura do vinho. Eu penso que o Baffarella 17 teve o seu impacto pela concentração de cor que se obtém, portanto, e pela facilidade dos taninos também, mais redondos, mais maduros, mais macios, mais fáceis de agradar, a par de um teor alcoólico mais alto. Eu penso que as pessoas que gostam, não gostam pelo facto de um ter mais álcool ou menos álcool, gostam por todas as outras características que acompanham um teor alcoólico de uma maturação elevada nas uvas, de alguma concentração, digamos assim, que as uvas têm e que depois proporcionam ao vinho, quer em termos de cor, quer em termos de volume de boca, quer em termos de facto de taninos mais suaves, mais agradáveis para o consumidor. O vinho, na perspectiva do seu criador, não será o melhor da propriedade, mas é seguramente o mais mediático. Felizmente para nós foi uma marca que ajuda hoje, não tenhamos dúvida, que é se calhar a marca mais mediática da casa, que ajuda no fundo a puxar se calhar pelas outras marcas, o restante da gama da casa Brito Saguiar, quer se trate do Baffarella, quer se trate do próprio Brito Saguiar. Este tinto tem aromas penetrantes de violetas e doces de madeira e frutos silvestres, com boas notas minerais e de torrefação. Boca densa, carnal, com um final capitoso e taninos de longa guarda. Evolui bem durante década e meia e é boa companhia para queijos de pasta mole. Como reagiu o mercado a um vinho tão diferente? A primeira vez que nós entramos no mercado, entramos com algum receio, porque era um produto novo e não sabíamos bem como é que o mercado ia reagir, mas pronto, com uma loucura um bocado partilhada com os meus enólogos, na altura decidimos arriscar e pôr o vinho no mercado, e o facto que o sucesso, atingir esse sucesso do meu pai 15 dias, foi até as pessoas provarem primeiro a primeira garrafa, compraram e depois virem buscar 10, 20 caixas, que esgotou rapidamente. Portanto, e hoje é um vinho que eu tenho esgotado já à partida, antes de produzir, sem saber quando é que vou produzir, ele já está esgotado. Eu tenho imensos telefonemas de gente longe do Porto, que me pede uma garrafa, já não tenho, mas eu vou ir buscar uma garrafa e as pessoas vêm buscar a garrafa. Este último engarrafamento que fiz de Baffarella 17, que é um vinho de 2006, que foi em fevereiro, março, no dia que eu tinha dito às pessoas que ia rotular, as pessoas estavam com o carro à entrada da minha adega à espera que saíssem as primeiras caixas. O Baffarella 17 está a potenciar as vendas de todos os vinhos da casa. O Baffarella 17, precisamente por se distinguir dos outros, serviu um bocado de trampolim e deu a conhecer o nome Baffarella e por arrastamento do Brito Saguiar, precisamente por ser diferente e que as pessoas tiveram a tentação concedida de provar e depois, como viram que era um ótimo produto, em termos de marketing foi excelente, por ser um produto inovador e termos arriscado nesse produto. Com uma produção de mais de 13 mil garrafas, o produtor é incapaz de responder a todas as solicitações. O grande problema do Baffarella 17 é a pequena quantidade que eu consigo produzir e num espaço de tempo que eu não consigo prever. E muita gente que me procura e que prova o vinho e que gosta e que está disposto a comercializar o vinho, pergunta-me logo, e então quando falamos com firmas inglesas, com firmas americanas, falam em quantidades, em 100 mil, em 200 mil garrafas, quer dizer, que para nós é só mesmo para rir, quer dizer, é uma quantidade que eu nunca vou atingir, nem tenho aspirações a atingir. Tão grande procura não faz disparar o preço do Baffarella 17? Eu vendo e a partir daí eu deixo de controlar o preço, mas sei que no mercado encontram-se preços completamente já muito díspares daquilo que saiu da produção. Portanto, a vossa política de preço é uma política correta. Daqui sai aquele preço sim, e constante. Portanto, aqui não há oscilações de preço. O preço é sempre o mesmo. Agora, depois é o mercado a funcionar, que é uma parte que nós já não conseguimos controlar. Eu não controlo. E muitas vezes as pessoas, quando compram o vinho, que realmente têm a ideia que o produtor está a enriquecer, só que já não, esse negócio já não é do produtor. No portfólio de vinhos da casa, há um tinto e um rosé na gama da entrada. Temos uma primeira linha que é o Baffarella. Dentro do Baffarella temos um rosé,
porque o produtor não tem equipamento de uvas brancas, por isso a nossa opção para um rosé para colmatar alguma deficiência que pode haver em termos de mercado no período de verão, e então resolvemos criar um rosé. Depois temos o Colheita Baffarella também, que tem a particularidade de ser um vinho sem estágio em barrica. Tinto de cor granada médio, com aromas de frutos de caroço, frescos e alicorados, com leve nuance de envelhecimento. Tem boca fresca e de estatura média, num conjunto bem desenhado. Faz boa companhia a carnes vermelhas grelhadas. Com a mesma marca, aparece um vinho com estágio em barricas de carvalho francês. Depois temos o Baffarella Reserva, que é o mesmo lote, esse com estágio em barrica de 2º e 3º ano, que é um vinho com mais complexidade, mas no fundo também para o dia-a-dia. O topo de gama assume o nome da família, Brites Aguiar. E por fim temos o topo da casa, que é Brites Aguiar, que não utilizamos a palavra nem reserva, nem grande reserva, utilizamos aquilo que é o mais importante, que é o nome da própria família. Digamos que é um vinho com muita personalidade, aliás, como o rótulo o indica, porque o rótulo realmente é escrito pela família e é escrito à mão. O técnico acredita que o vinho de topo é capaz de evoluir bem ao longo de vários anos. Eu acho que é um vinho realmente com um carácter muito interessante, no sentido de que é um vinho bastante intenso, que enche muito em termos de volume de boca, com bastante volume de boca e com grande frescura. E acho que é um vinho que vai evoluir muito bem em garrafa. É um vinho de guarda, a meu ver. É um vinho que tem um estágio em barricas de carvalho francês novo, de 1º ano, de 500 litros, capacidade de 500 litros. Por norma, só utilizamos barricas de 500 litros. Essa é uma opção interessante, porque não é muito vulgar hoje em dia. Ou é menos vulgar, não é? E porquê essa opção? É menos vulgar, porque das experiências que fomos fazendo, a nós parece-nos que as barricas de 500 litros, apesar do estágio ter que ser normalmente mais prolongado, normalmente conseguimos também um vinho mais equilibrado em termos da integração do vinho face à madeira. O vinho, depois de engarrafado, sofre um estágio de cerca de 6 meses em cava e vai para o mercado. Mas é um vinho realmente também claramente para a mesa. De cor rubi intenso, tem aromas de tourigas. É vinoso, com bálsamos resinados que sugerem pinheiro, esteva e frutos vermelhos. A boca é densa, sucrosa, com taninos polidos. Perfeito para carnes vermelhas, guisadas ou de forno. É um vinho para durar mais de 10 anos. António Domingos Brites Aguiar, mais conhecido por Tommy Aguiar, é originário de uma família com fortes ligações à terra. A minha família, a família Brites Aguiar, é originária do meio rural, tradicionalmente ligada à agricultura já há várias gerações. Isto é o continuar desse projeto. Atualmente, a minha casa agrícola é uma sociedade com os meus irmãos. Tenho mais 2 irmãos. E eu é que estou à frente da exploração e eu é que estou a dar a cara pela exploração, porque eles têm outras atividades. Eu sou o único, sou o que tiro mais prazer desta exploração, sou eu. A vitivinicultura aparece como uma opção natural. A zona onde nós temos instalado a nossa casa agrícola, os nossos terrenos, se havia algum produto em que nós podíamos maximizar e ser de alguma forma atingir um ponto alto, era o vinho. Porque é uma zona tradicional de bons vinhos e o Rio Torto é uma zona de bons vinhos. Portanto, a aposta teria que ser no vinho. A quinta começou por vender as uvas e só há poucos anos apostou na vinificação. A preparação da quinta para o lançamento de vinhos próprios começou na década de 80. Eu instalo-me nesta casa agrícola na década de 80. O primeiro trabalho foi fazer toda a reestruturação de vinhas velhas que tinha e plantações novas. E depois a vinificação, ao começar em 2003, portanto eu já tinha um leque de castas e de lotes de uvas já muito interessantes, que depois fomos melhorando com o tempo e todos os anos vamos conhecendo as vinhas e vamos aprimorando a escolha desses lotes para tirarmos os vários vinhos que atualmente tem no mercado. Nas duras condições do Douro vinheteiro, o produtor só vê uma maneira de encarar um projeto como este. Eu acho que, como qualquer atividade, e esta que é uma atividade extremamente dura ligada à vinha, e então as condições que nós temos extremamente agrestes no Douro de produção, se não existe a paixão, o prazer, é totalmente inviável. É totalmente inviável. Eu costumo dizer, quando economicamente as coisas correm mal, o prazer fica cá. Eu tive prazer. Portanto, a parte económica é um acréscimo. Paixão, polémica, vinhos diferentes. Assim se faz a história da grande região douriense.
No final do programa de hoje vou-vos propor uma lampreada. O restaurante O Gaveto, em Matosinhos, é das casas mais conhecidas pela confecção tradicional que faz ao longo dos anos, e muito bem, deste prato que está em plena época alta, a lampreia. Neste caso, lampreia à bordaleza, marinada de um dia para o outro em verde tinto e um bocadinho de vinagre, estofada, um bocadinho de arroz branco, umas tostinhas, muito simples, muito aromático, para os apreciadores, um verdadeiro pitel. Neste caso vai ser acompanhada com um vinho do Douro Superior, o Dona Berta 2005, que, constituído por várias castas tradicionais do Douro, tem na sua constituição o sousão, uma casta forte, poderosa, com acidez e que vai ligar muito bem com a gordura e com o vinagre da lampreia à bordaleza. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.